O SolidWorks 2013 traz também novidades bastante interessantes ao nível da atribuição de aparências e ao comportamento do PhotoView 360. Vamos ver isso agora em pormenor. Relativamente aqui à questão das aparências, e reparem que eu ainda neste momento não tenho o PhotoView carregado, portanto isto é a funcionalidade standard do SolidWorks. O que é que nós podemos encontrar aqui de novo? Por exemplo, se eu encontrasse aqui um material para atribuir aqui a esta secretária, vamos supor, por exemplo, aqui um material de madeira, baseado numa textura 2D, eu poderia arrastar este material para cima deste body, que tem uma determinada dimensão, mas depois se arrastasse exatamente o mesmo material para cima daquele outro body mais acima, portanto vocês veriam que existe aqui uma diferença grande ao nível do mapeamento da textura, do tamanho que a textura tem. Na peça pequena, portanto, ela fica bastante pequena, na peça grande vai ficar bastante mais espaçada. Portanto, isto tem a ver com o facto do PhotoView por defeito, ou o SolidWorks por defeito neste caso, atribuir um determinado fator de escala à textura dependente do tamanho da peça. Isso é uma opção que nós agora podemos controlar a partir do menu Tools, Options. Podemos procurar aqui por uma opçãozinha, eu adoro este comando aqui do Search, que me vai dizer exatamente, digamos, que vai controlar este comportamento, que está aqui dentro do Model Display, e depois é a última que vocês vão ter cá em baixo, em que ele, por defeito, vai ter esta opção ligada. Portanto, isto é a SolidWorks 2012. Nós agora temos a opção de desligar digamos, esta checkbox, de maneira a ter um comportamento ligeiramente diferente. Ou seja, agora o que pode acontecer é que quando arrastamos para cima de uma peça, ele vai manter, quer seja uma peça grande, quer seja uma peça pequena, portanto, ele vai manter exatamente a mesma escala para a textura, portanto, não sendo variável consoante o tamanho da própria peça. Okay? Vamos fazer a mesma coisa, por exemplo, aqui para cima, para este body. E reparem que aqui temos também uma novidade interessante, que é esta possibilidade de podermos colocar aqui o nosso pionés para manter selecionado um determinado tipo de target de aparência. Poderia ser uma face, ou uma operação, ou um body, ou uma peça, portanto, aqueles digamos, filtros que nós estamos habituados a ter aqui nesta funcionalidade. Neste caso, eu vou assumir aqui que quero manter aqui o body, portanto, e vou arrastar de novo aquele material para cima daquela face, e agora, portanto, por defeito, como eu tenho aqui esta opção, digamos, ativa e mantida aqui com o pionés, ele vai-me atribuir sempre a bodies e não a faces, nem a operações, nem a peças. Outra questão que também podemos ter aqui de novo, e que vos vou mostrar aqui no SolidWorks 2013, tem a ver com a possibilidade de podermos fazer copy-paste de aparências. Reparem, basta fazer o botão direito em cima de qualquer peça, fazer copy da aparência, e depois fazer paste da aparência para aquele tampo, por exemplo, ou para esta outra, digamos, peça que aqui temos, ou para esta outra peça, ou também para esta outra que temos aqui nesta extremidade. Reparem que, como eu mantenho aqui esta opção do body ligado, ele vai fazer sempre a transmissão do material para bodies e não para faces, nem peças, nem superfícies. Okay? Isto mantém-se mesmo quando eu troco, digamos, a janela do documento. Poderei, por exemplo, também aqui fazer o copy-paste do material deste computador para o monitor. Vão ver que ele vai ficar aqui mais escuro. Portanto, esta é, digamos, é uma novidade que temos de funcionalidade no 2013 e que, digamos, não depende do PhotoView, portanto, é o procedimento normal de trabalho com o SolidWorks. Quando ativamos o PhotoView, vamos então ver aqui um conjunto de funcionalidades novas e melhoradas que temos também nesta última versão. Primeiro de tudo, temos aqui vários materiais novos. Por exemplo, dentro dos plásticos vocês vão encontrar as ceras, que têm este aspecto bastante curioso e interessante, que vem aqui do vosso lado direito. Vamos ter também aqui mais alguns tipos de materiais, em particular dentro dos materiais orgânicos, vão encontrar aqui também estes materiais, ou esta pasta dos materiais líquidos. E relativamente a estes materiais líquidos, vejam, por exemplo, que temos materiais como leite, sangue, vinho, cerveja, gasolina, portanto, vários tipos de materiais líquidos. Vamos pôr aqui só 2 ou 3 exemplos para experimentar. Por exemplo, isto seria o vinho. Vamos, por exemplo, também experimentar aqui o leite. Okay? À partida, portanto, não vemos grande efeito a não ser a cor da peça, por isso eu vou ligar aqui a minha janela de pré-visualização do PhotoView 360. Portanto, cá está o leite.
Vamos pôr uma coisa que faça realmente mais sentido neste exercício, que será, obviamente, portanto, aqui o caso do sumo de laranja. Vamos colocá-lo aqui também na peça correta e veremos, portanto, que temos aqui, de facto, um material que simula bastante bem realmente o sumo de laranja. Vou-vos dizer aqui também uma outra questão que tem a ver com o seguinte. A partir desta versão, e este é um melhoramento muito importante dentro do PhotoView 360, o PhotoView, portanto, vai suportar os materiais do modo. Okay? Como vocês poderão saber, portanto, o PhotoView é um produto desenvolvido por uma empresa chamada Luxology. Essa empresa tem um outro tipo de produto de software mais vocacionado para modelação mais artística, mais conceptual, que se chama precisamente Modo. E aquilo que nós conseguimos nesta última versão é precisamente utilizar os materiais desse software, do Modo, dentro do PhotoView 360. Portanto, exatamente com as mesmas características, com a mesma extensão. Portanto, não há qualquer tipo de limitação, a não ser, digamos, a possibilidade de não os podermos alterar ou modificar. Okay? O que é que isto quer dizer na prática? Reparem, eu já tenho aqui uma pasta, portanto, que tem uma série de materiais que nós retiramos desse portal. Existe um portal de materiais do Modo que nós depois poderemos indicar e que está acessível aos clientes que têm o contrato de manutenção de software ativo. Okay? Não está acessível a todos os clientes, só os que têm o serviço de manutenção de software ativo. Muito bem, o que é que nós podemos então fazer? Por exemplo, vamos introduzir aqui um destes materiais, para começarmos a ver aqui algumas experiências. Reparem que, do ponto de vista do SolidWorks, nós normalmente só vamos ver alteração ao nível da cor da peça, mas a nível, portanto, do render vamos notar então bastantes diferenças, portanto, aqui na janela de pré-visualização. Por exemplo, teremos este material, será um caso concreto. Vamos, por exemplo, colocar aqui este outro que simula um chupa. Vamos, por exemplo, também introduzir aqui um outro, vamos lá ver, este será, digamos, a gema de ovo. E vocês veem aqui, com apenas uma seleção, nós conseguimos criar aqui materiais com uma riqueza bastante, digamos, uma riqueza gráfica bastante realística e que nós normalmente não conseguimos obter com os materiais, digamos, normais do PhotoView. Reparem que este material representa uma madeira que depois foi pintada por cima e que depois tem bocados raspados, portanto, aqui e ali, portanto, um realismo, portanto, muito interessante, que nós não conseguimos obter normalmente com os materiais que vêm, digamos, de raiz no PhotoView 360. Vou mostrar aqui só mais 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, este material digamos, que simula esta pedra estalada, este acabamento estalado. E vou-vos dar aqui também mais 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, este aqui é muito engraçado, porque reparem, para além de dar aquele tom verde, digamos, à superfície, portanto, vai criar também artificialmente aqui um conjunto de bolhas, como se estivesse aqui envolvido em, digamos, como se fosse um material tipo sabão, ainda com bolhas de água. Reparem que a única coisa que eu fiz aqui foi simplesmente trocar o material e nós obtemos este comportamento gráfico completamente diferente daquilo que tínhamos inicialmente. Vou mostrar aqui mais 2 exemplos. Portanto, um será este material aqui que simula o pelo de um animal, neste caso será o pelo de um lobo. Reparem que à partida até nos assusta aqui um bocadinho porque ocupa mais espaço. Porquê? Porque este material está a utilizar um mapa de deslocamento, portanto está a simular mesmo cabelo, como se estivesse a sair cabelo daquelas duas superfícies, das duas metades da laranja, como vocês veem ali. Eu vou só deixá-lo calcular aqui um bocadinho mais para vocês verem o aspecto a que ele pode chegar. Estes materiais normalmente são um bocadinho mais lentos de calcular, como vocês também estão aqui a ver, mas realmente permitem obter um resultado orgânico completamente fantástico que nós normalmente não estamos habituados a associar aos renders que vemos do SolidWorks. Ora bem, posto isto, eu vou então voltar aqui para um tom mais de realismo. Vou então aplicar o material da casca de laranja, portanto aquele que fará mais sentido, obviamente, neste caso. E vocês vão ver também, portanto, mesmo este material, sendo um material bastante mais simples que os outros que vimos anteriormente, tem um realismo que é de facto fora de normal. Cá está ela. Vou só voltar a mostrar aqui a minha peça, portanto, de cima.
ok? E reparem como parece mesmo realmente, portanto, uma casca de laranja. Portanto, este será o efeito que vocês vão obter quando fizerem um render final com o PhotoView 360. Muito bem, é precisamente isso que eu irei fazer já de seguida. Vou de imediato, portanto, criar aqui um render final. Deixem-me só colocar aqui o meu modelo, portanto, numa vista, digamos, interessante para isto. Eu, entretanto, liguei aqui a transparência sem querer. Dizia então, portanto, vou então fazer um Final Render. E aqui dentro do Final Render também existem algumas novidades que eu quero também partilhar aqui convosco. Portanto, uma delas é que nós podemos, nesta versão, passar a utilizar renderização em rede. Ou seja, se nós tivermos um render que vai demorar, imaginem, por exemplo, 3, 4, 5 horas a renderizar, portanto, numa máquina única, nós podemos agora partilhar o esforço de cálculo desse render por várias máquinas que estejam na rede, e isso, digamos, terá um impacto extremamente positivo depois, obviamente, na velocidade, porque o processo será repartido por várias máquinas, portanto, isso será, digamos, proporcionalmente mais rápido, consoante o número e os processadores que tiverem, portanto, a trabalhar em paralelo nesse render. Portanto, nessa fase do render em rede, vocês irão ver, para além destes quadradinhos cor de laranjas, que são os que estão a calcular esta imagem neste momento, também outros renders que serão azuis, de cor azul, que estarão também, digamos, a partilhar essa tarefa de criar a imagem final, digamos assim. Ora bem, outras novidades aqui, por exemplo, durante o render nós temos a possibilidade agora de visualizar estatísticas da nossa operação. Por exemplo, vão reparar aqui que eu consigo ver qual é que foi, digamos, a duração deste render, quanto tempo é que ainda falta até ele acabar, qual é a percentagem que ele já completou, e depois uma série de outros parâmetros que têm a ver com triângulos, superfícies, polígonos, portanto, que ele está neste momento aqui a trabalhar. Portanto, vemos toda essa informação aqui. Portanto, este render está com metade do tamanho real, ainda temos ali alguma transparência. O que é que temos aqui também de interessante? Por exemplo, a possibilidade de, diretamente aqui dentro do PhotoView 360, fazer algum tipo de edição, digamos, daquele tipo que nós faríamos num software, portanto, edição de imagem, no Photoshop ou noutro parecido. Portanto, nós poderemos, a partir daqui, por exemplo, influenciar aqui parâmetros como, digamos, a escala de cor, a escala de brancos, a saturação, o white point, portanto, o nível de branco também da imagem. Reparem, eu vou criar aqui propositadamente um efeito bastante diferente. Vou aumentar aqui também, por exemplo, a saturação, mas por exemplo aqui 120%, para vos mostrar também aqui uma outra possibilidade, que é a de podermos comparar, digamos, a imagem que tínhamos original com aquela, portanto, que temos depois de fazermos aquelas alterações aqui dentro da ferramenta de edição. Reparem, à direita temos a imagem original, portanto, bastante mais, digamos, amarela, digamos assim. Do lado esquerdo temos a imagem que eu alterei com um tom bastante mais cor de laranja, portanto, e também com um bocadinho maior de saturação e de contraste. Ok? Podemos comparar desta maneira, com esta barra. Podemos comparar também, por exemplo, com esta ferramenta do Spotlight, que permite fazer o mesmo efeito, mas com uma forma, digamos, redonda, em vez daquela barra que vimos ainda há bocadinho. Ora bem, mais coisas. Poderemos então, obviamente, no fim, fazer a gravação da imagem, portanto, de forma a obtermos o ficheiro final, portanto, que depois poderemos utilizar para qualquer finalidade. Portanto, posto isto, penso que já vos dei aqui uma ideia bastante completa das novidades do PhotoView 360. Portanto, tem a ver com a questão dos materiais que podemos ter dentro do SolidWorks, portanto, copy-paste de materiais, podemos manter o tipo de seleção ativa, podemos importar os materiais do Luxolis e, portanto, do Modo, podemos ter também a renderização em rede e temos também este novo interface, digamos, de renderização final, onde poderemos também controlar vários aspectos que têm a ver com a qualidade da cor, da saturação, da luminosidade da imagem final e posteriormente proceder à sua gravação. Portanto, bastantes novidades importantes dentro do PhotoView 360, portanto tenho a certeza que vão gostar desta ferramenta nesta nova versão.